Nós não vamos. Tá fora do orçamento. Tá fora do... A gente não pode ir. E aí, ele pegou e fez um bico. Bem-vindos ao Dinheiro e Relacionamento Podcast. Aqui a gente compartilha histórias de sucesso, conquistas financeiras e a gente está estreando uma temporada maravilhosa aqui nesse canal, que a gente vai trazer casais sensacionais para compartilhar a história deles. E quem, gente? Nada mais, nada menos do que a própria equipe do Poupa Invista. Então agora eles estão do outro lado que um dia você também já esteve. Então hoje é o dia da gente descobrir se o planejador e a planejadora sofrem dentro de casa. Então a gente vai fazer essa descoberta hoje. Meu nome é Yasmin Lohane, eu faço parte do marketing aqui do Poupa Invista. Eu tenho esse privilégio de cuidar da comunicação deles e hoje estou tendo o privilégio de conduzir essa conversa ao lado de grandes nomes, grandes pessoas que eu vou deixar elas se apresentarem. Nice, por favor. Boa tarde. Ai, gente, perdão. Posso falar boa tarde? Pode Ai, demais. eu sei. E Boa pode tarde, manter. boa noite. Eu não sei onde você se encontra nesse mundo inteiro, mas seja bem-vindo. E eu quero agradecer muito, né, pela honra e a presença de estar ao lado e cercado de pessoas tão ilustres, tá? Para mim, hoje vai ser algo bem desafiador também. Estar aqui no Poupe, pessoas com planejamento, é maravilhoso. E eu estou, lógico, assim, amando. Meu nome é Nice Carvalho e eu trabalho hoje com visagismo, né? Para você que não sabe o que é visagismo, é muito bom você se atualizar. Boa tarde. Muito prazer, eu sou a Luzineide. Eu estou aqui captando todos os detalhes desse casal. Nós estamos no coração do Poupa Invista e eu vou fazer perguntas estratégicas para captar e entregar para você o melhor, para que você cresça através da história deles. Sejam bem-vindos. Uau. Agora a vez Vamos, de vocês se apresentarem. Maravilha. Eu sou o Bruno, né? Esposo da Laís. A gente fica sempre no bastidor do Poupa Invista e acaba que estou num ambiente aqui de desconforto, mas vai dar certo. No fim vai dar certo. Sim, eu sou Laís, eu sou fundadora do Poupa Invista, né? Então, vai ser importante aqui compartilhar durante a nossa jornada como que aquilo tudo que a gente ensina, hoje a gente aplica na nossa casa e os desafios que nós temos, os nossos desafios financeiros, várias divergências de como lidar com o dinheiro. Então, vai ser um ambiente muito divertido aqui. Eu já estou curiosa, Yasmin. Sim. Ai, meu Deus, vamos começar. Tá bom. Claro, mas tem algumas histórias assim que eu tive o privilégio de já saber antes, que eu vou trazer pra mesa em breve. Mas antes, compartilhem com a gente como que era a vida financeira de vocês antes de vocês serem um casal. Como que vocês se conheceram e como que trouxeram esse assunto com o canal. Tá. Eu penso que é quando você compra um produto e depois você lá na frente descobre que aquele produto não era aquilo, né? Porque eu não casei com uma planejadora financeira. Quando eu casei com a Laís, quando a gente começou a se relacionar, quando a gente foi namorar, a Laís era tão gastona quanto eu e muito mais. Sério mesmo, E pode muito falar, mais. mas pode acabar comigo. Brincadeira. E muito mais. A gente... Olha lá, Neide anotando, a Nice anotando. Gastona, tá? Que gastona. Eu falei, isso o quê? Não apareceu? Mas isso é uma mensagem de que há esperança. Isso, obrigada, Yasmin. Existe esperança. Linda. Então a gente se conheceu foi em 2016 e a gente logo começou a namorar, foi tudo muito intenso, muito rápido. E eu já perdi a pergunta, mas Tá, então ela era gastona como você também. Gastona. Aí vocês casaram. Como que vocês começaram a conversar sobre finanças? não, então quando a gente casou, a gente, graças a Deus, a gente sempre se relacionou bem com dinheiro, né? Por mais que eu veja assim que eu não tive uma educação financeira, digamos, dos pais, enfim, mas a gente nunca teve percalços assim relacionados a dívidas. A gente sempre entendeu que o dinheiro era nosso, então a gente sempre conseguiu ter um olhar muito em conjunto, muito como um time, como um parceiro, uma parceria. Eu acho que isso sempre facilitou muito a nossa linguagem ali em relação a finanças, né? A gente, com certeza, a gente vai compartilhar aqui, vai ter inúmeras histórias em relação a divergências de decisões, de compras,
Mas em relação a como olhar pelo dinheiro, a gente sempre conseguiu ser muito parceiro, né? Assim, o Bruno falou sobre ser gastona. É interessante isso, porque na minha relação com o dinheiro, sempre houve muita escassez, muita ausência, né? Durante toda a minha infância, a minha adolescência, todos os meus suprimentos vieram de outras pessoas que não eram os meus pais, né? Então, isso, logo que a mensagem que meu pai sempre me passou na minha identidade é que eu era uma pessoa inteligente e que com os estudos eu acessaria grandes coisas, então ele me afirmava muito na minha identidade. E eu acreditava naquilo e o admirava e via ele lendo dicionário e eu perguntava uma palavra, ele sabia o significado e aquilo para mim, olhar para ele como um cara inteligente era assim, uau. E eu me inspirei nisso e eu falei, cara, se ele me disse isso, eu vou acessar. Então eu fui num caminho contrário aos meus irmãos. Meus irmãos, eles foram para um caminho de trabalho e eu falei, não, eu preciso estudar, né? Então eu sempre batalhei muito por isso, mas eu sabia que como eu tive muita ausência, no momento em que eu tivesse contato com o dinheiro, foi um momento em que eu supri as minhas necessidades, né? Agora ninguém vai me manter, não serão outras pessoas, mas sim, eu vou trabalhar e eu vou acessar, então o meu gasto sempre foi excessivo com o vestuário e eu sempre gostei, eu recebi elogio, então aquilo ali me amaciava o meu ego, então eu mantinha aqueles gastos, né? E aí já eu conto como eu consegui romper isso, né? Não foi com a profissão, não necessariamente, foi um momento, assim, um ápice, assim, que o Senhor, que Deus me encontrou e me deu uma correção. E é isso, assim, mas hoje eu consigo, assim, não só pela profissão, mas por entender um princípio de mordomia que eu preciso ter equilíbrio também com as minhas decisões financeiras, mas já fui muito gastona, gente, assim, de gastar, às vezes eu chegava em casa... Louco isso. Eu chegava em casa, tanto que eu e a Anice, quando nós começamos o processo, eu falei pra ela de uma pessoa e ela me falou que também comprava roupas lá. E a Flávia, ela fazia o seguinte, ela fazia exposição lá no meu trabalho e ela falava assim, lá, deixei uma sacola pra você aqui escondida, eu sei que você não vai ter tempo de passar aqui pra olhar. E ela falava assim, lá, deixei uma sacola, só experimenta em casa e depois você traz. Essa sacola era tipo assim, um saco de lixo, assim, devia ter umas 80 peças. Todas as vezes eu ficava. E era 2, 3, 4 mil reais, assim, a cada vez que... Facinho. Fácil. Então... Tranquilamente. Mas olha, calma aí, gente. Não, vai, planejadores. Não, mano, não é planejadores, não. Mas para pra pensar em tudo isso, assim... dentro dessa jornada, eu não tinha responsabilidade financeira com nada. Meu irmão sempre me deu muita liberdade de falar assim, cara, a casa eu sustento, vai estudar. Então, eu tinha meu dinheiro para mim. Então, dívidas não tinha. Essa é a minha pergunta até. Esse olhar do Bruno, quando você fala assim, gastona. O que é gastona? Assim, qual área? É com roupa? Sim. É com carro? É com joias? Eu quero saber. É com maquiagem? É estético ou era com tudo? Qual é a sua visão de você olhar para ela assim? Para eu entender, quando você me visualizar, se eu sou uma gastona. Na verdade, olhando com a consciência de hoje para o passado, né? Porque a gente entende que casamento une-se histórias, né? E quando uniu a nossa história, eu não tinha essa perspectiva. Eu achava... não gerava um incômodo. A Laís realmente ela tinha esse investimento alto lá com a Flávia, né? Que ia até o nosso trabalho. Mas aquilo ali realmente não impactava financeiramente a nossa casa e não gerava um incômodo, né? Até o dia que realmente aquilo ali partiu dela ver que não precisava daquela quantidade, mais pela quantidade que estava comprando e partiu dela. E aí ali a gente se alinhou naquele sentido, porque não gerou incômodo em mim, me gerou incômodo nela. Mas aí quando eu falo gastona, olhando para o nosso cenário lá atrás, com a consciência de hoje em falar, nossa, a gente poderia ter potencializado nosso patrimônio, a gente poderia ter tomado decisões mais inteligentes, mas que naquele momento de vida que a gente estava, era confortável e era tranquilo. Então, assim, não era um investimento, era uma dívida. Naquele momento, sim. Era. Total, você viu várias dívidas lá em casa. Realmente era dívida, porque não tinha propósito. Porque veste, gente, precisa ter propósito, porque senão vira dívida. É isso. E como nós estamos aqui planejando, não precisamos ter tudo. Precisamos ter peças, né, de looks intencionais. Assim, olha isso. Isso, Laís, você trouxe uma fala muito pertinente, que era, eu não tinha maturidade. E a gente recebe muitos casos
de algumas pessoas que sentem culpa pelo que fizeram. E você falou assim, mas tudo bem, eu não tinha maturidade. Sim. Então, o que você quer dizer é que é permitido nesse processo acessar o passado e tudo bem você ter errado? Tudo bem, mas eu posso dizer que eu deveria ter investido em outras coisas, porque eu lembro, hoje, com o aprendizado que eu tenho sobre dinheiro, sobre comportamento financeiro, eu sei que ali era uma forma de suprir uma falta de validação. Meu pai me validou na minha inteligência, na minha capacidade, mas ele não me validou como mulher. Então, todas as vezes que eu recebia um elogio, nossa, lá, que blusa legal, nossa, como você fica bem assim, e aquilo ali reforçava o meu gasto. Então, hoje, olhando para isso, eu aprenderia mais sobre a minha pessoa e por que eu estava buscando nas vestes gastar com isso. Então, provavelmente, hoje, cara, para mim, assim, é algo que eu consigo ter todos os meses, eu gosto, é uma coisa que eu continuo gostando, eu tenho um prazer sobre, mas eu olho e falo, cara, pra quê? Pra quê? Por que eu gastaria com isso? Pro meu trabalho, beleza? Agora, vou viajar e preciso de um biquíni. Não, cara, eu não vou, aquilo ali não tem nada relacionado a quem eu sou, jamais eu vou postar uma foto com um biquíni, então pra mim, se eu tiver de maiô bom, tá tudo certo. Perfeito. É isso. E nisso, Yasmin, eu adorei ouvi-la, porque a gente vai entendendo que todo esse processo, né, tem essa desconstrução e às vezes crise de identidade. Sim. E como você faz, a gente percebe tantos casos hoje que as pessoas compram por emoções e não pela razão. Então, que bom perceber que através da identidade, você que está nos escutando, da construção da identidade, você pode aí tomar até rumos diferentes a partir de quem você é e te entender por que você compra. Não é sobre não gastar, não é isso? É sobre gastar bem, não é verdade isso. Olha isso. Eu tô achando tão interessante. E ela fala assim, o pai, eu até notei isso, que o pai deu essa palavra sobre que ela ia ganhar dinheiro através do estudo. Eu não sei você, mas você tem que escutar a história dela, gente. Ela transformou a vida dela através de um livro impactante. E ela é um exemplo para mim hoje. Olha, Yasmin, quando eu falo assim, gente, a Laís... Eu falei lá em casa, gente, a Laís pegou este livro aqui e transformou a vida dela. Então, assim, você estudou o livro e hoje você é a manifestação da palavra do seu pai. Sim. E como é para você hoje, Laís, ser essa manifestação da palavra dele, ter virado essa chave? Não é que você não se preocupa com a imagem de estou aqui, é porque justamente ela se preocupa também com a imagem intencional. Mas como foi essa chave? Quando você descobriu, porque eu achei muito linda essa sua fala, dessa palavra que seu pai te deu e você multiplicou ela. Sim. Na verdade, eu acho que a partir do momento que palavras são lançadas de alguém que você admira, eu acho que você tem que ter um senso de responsabilidade de que aquilo não é uma palavra em vão, né? Então, ele falava... autoridade mesmo. Ele falava isso com muita frequência. Ele falava assim, filha, senta aqui. Tá vendo essa palavra aqui? Eu falava, pai, o que significa? É uma palavra bem complexa no dicionário. Ele fechava o dicionário e falava, significa isso, isso e isso. E eu ficava com os olhos assim, brilhando. Eu falava, cara, que inteligência, da onde vem isso? Beleza. Então, hoje, quando eu olho para a minha realidade, hoje eles, né, meus pais não são vivos, mas eu tenho absoluta certeza, assim, se ele estivesse aqui, eu acho que ele não sentiria orgulho. Ele falaria, cara, cumpri uma missão, só orgulho. Ele falaria, cumpri uma missão como pai, sabe? Eu acho que também tem que ter o nosso posicionamento de olhar para uma palavra de autoridade e acreditar naquilo, sabe? Não só do meu pai. Várias pessoas falam outras coisas e eu vou pro meu caderno e eu anoto, fulano falou isso sobre mim, falou para eu pensar grande, para eu sonhar grande. E eu busco manifestar aquilo. Assim, para mim, as coisas não são lançadas em vão, né? Então... Nossa, isso é tão forte, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que querem seguir a jornada da vida, às vezes sozinha. E esse é o maior desafio, porque tem as crenças, tem tanta coisa ali. E você ter essa autoridade, ter alguém para te direcionar, e você se agarrar nisso, você chega nesses lugares altos que você tá comentando aqui. Eu acho que isso é um ponto realmente forte. E o DR faz isso, né? O Poupa em Vista faz isso. Sim. E é muito legal, porque... Na nossa época, a gente não cresce com esse embasamento de estude sobre finanças, se planeje. E eu acho que eu vou até expor aqui um pouco de mim, né? Essa coisa de expor as finanças as pessoas não querem porque sentem vergonha, porque acham que vão receber uma palavra de você é responsável. Sim. E o Poupa em Vista faz totalmente diferente. É isso que você tá trazendo. Mas naquela época eu não tinha maturidade. É entender, trazer essa leveza. Sim. Para conduzir para uma direção. E Yasmin, assim, a gente vem numa pegada aqui nós duas, né? De investigar,
de captar o melhor desse casal, jogar para que vocês possam aprender, mas se conectar com o DR. Eu gostaria de saber como que essa mulher tão poderosa e com uma história tão densa em vários processos, antes do Bruno, de que modo tudo isso, como é que tudo isso te conduziu a esse homem? Dinheiro e relacionamento. Uau! Conecta esse homem, né? Porque é uma figura de autoridade. Sim. Então, E o pai lê dela aí falou pra sobre gente. isso. Seu pai falou sobre dinheiro, então você viu nele um investimento? Nossa, Ou ele viu em você um investimento? Quem foi que viu em quem um investimento? Eu vi nele o investimento. Eita, Foi. Não, na verdade, eu trabalhava com o Bruno na mesma empresa e o Bruno estava numa posição e onde tinha uma posição acima dele, mas nós não estávamos no mesmo ambiente de trabalho. E uma vez eu fui cobrir férias de uma coordenadora que era coordenadora dele e eu falei, eu vi uma postura de colocar ordem. E aí ele era um funcionário com um dos menores cargos dentro da empresa, que era o primeiro que entrava. E eu falei, cara, não combina. Ele tem uma postura de liderança, de colocar ordem, e eu falava assim, eu saía e eu falava assim, Vanéia, levanta o Bruno pra resolver isso e aquilo. Vanéia, faz isso, assim, chama o Bruno. E eu via essa postura, só que ele era muito bagunceiro no trabalho, então, para as outras pessoas ver levantando ele, falava assim, que isso? Tipo assim, estão levantando o menino que falta, o menino que bagunça. Como assim? Mas eu conseguia enxergar nele uma posição de liderança, tanto que, posteriormente, ele ficou nesse cargo em que a supervisora dele avançou e ele também já estava agindo como sua esposa. Veja só. E aí ele falou, quando eu tive uma conversa com ele, uma vez, ele morava no Gama e eu também, e aí nós fomos juntos pro Gama e eu falei isso pra ele. Eu falei sobre quem ele era, o que eu enxergava nele lá dentro, que ele tinha possibilidade. E ele falou assim, cara, como assim, né? E ele ficou nesse processo de introspecção, de entender, assim, como assim, um cargo de liderança. E hoje é o assunto que ele mais ama e que ele mais domina, que ele mais estuda, que é liderar pessoas, desenvolver pessoas, né? Então a gente se conectou nisso. Foi o interesse até aí. Não tinha nenhum interesse. Já estava rolando o interesse. Mas então, como é que foi acolher uma pessoa que, assim como foi a fala dela, que olhou para você de modo diferente? Sim. Ela conseguiu enxergar em você coisas que ninguém enxergou. Sim. Como é que foi esse acolhimento dessa mulher poderosa? Gente, tem que ser uma mulher poderosa, tá? Tem que ter uma luz para encontrar uma semente e multiplicar. Ou você acha que ela está multiplicando semente de quem? Eu falo direto, a gente não muda a semente. Então, eu falo sempre isso. Então, ela hoje é a multiplicadora da sua semente. Então, conta como é que foi acolher essa palavra. Então, hoje, conversando com muitos homens, né, e vendo a história de muitos casamentos, eu percebo que o homem, ele geralmente é meio sonso, né? Sério? Sério? Não, eu tô pensando em mim. Não, mas o que você pensou na hora? Não, então, quando a Laís, quando eu conheci a Laís e ela realmente via isso em mim, quando eu falo que o homem é sonso, é no sentido da ficha demorar muito tempo a cair, né? Então ela poderia ver lá na frente, ter convicção daquilo, só que até você discernir aquilo ali, muitas águas já se passaram, né? Então, realmente, quando você encontra a mulher certa, quando você encontra uma mulher que está ali disposta a lutar as guerras com você, a ser realmente uma parceira de vida, ela consegue enxergar na frente, e se você confiar na pessoa que você está do seu lado, com certeza você vai atingir o seu potencial. Então, realmente a Laís enxergou algo que eu não enxergava, que alguém ainda não tinha me direcionado, e a partir do momento que ela começou a falar, olha, você tem essas características, dá. E aí eu fui crescendo, eu fui percebendo, eu fui me validando com base naquilo que ela já tinha enxergado, e eu falei, realmente, é muito mais fácil, é muito mais simples do que eu imaginava. Então, você selecionar a pessoa certa para estar do seu lado e você confiar nesse processo, com certeza é fundamental. E a mulher tem essa sensibilidade de enxergar, de sentir, né? E como foi ser admirado por ela? Como é ser admirado por ela? Porque não é a forma que ela te olha, que ela virou o corpo. Sim. Como é ser admirado? Porque eu vejo uma admiração. Eu acho que é o motivador, né, do dia a dia, assim, de você acordar e saber que você tá do lado da pessoa certa. É isso, é a motivação. Deixa eu beber minha água.
Gente, ó, eu desculpa, eu odeio vocês ele fazer isso, mas eu já tô percebendo que essa conversa vai ser muito profunda cada um. Pois é. Então, antes, deixa eu fazer um quebra-gelo pra gente. Eu apoio, eu apoio. Quebra o gelo aí. Quebrar o gelo um pouquinho, gente, tá muito profundo isso daqui. Eu tô Cercamos o homem. Muita mulher. Vai, Jesus. Suporta pressão. Cadê o Jorge, o Jonathan pra... Olha, esse é o momento que a Laís estava esperando. Então vamos lá, gente. Pra brincadeira é o seguinte. Eu vou falar uma frase de eu nunca. Tá. E vocês vão responder. Eu nunca. Eu já. E aí você explica por que você já, como que foi essa história. Você destrincha um pouco, tá? Tá bom. Sem julgamentos. Pode deixar, tipo, não, deixa a pessoa falar, tá bom? Não, mas pode ter julgamento. A gente brinca A gente- que a mesa é o lugar de julgamento. Tudo bem. É mas isso, pode. Beleza. É a hora que... Pode desabafar agora. Ixi. Olha, eu nunca comprei algo caro por impulso e me arrependi depois. Isso. Eu nunca. Não, você lembra? Agora casado, a gente tá querendo saber Isso, agora. eu nunca. Mas eu já. Você já. Por quê? O que Mas era? você tá. Vai citar sim. Mas você tá... Vai. Comigo. Faz a minha lista. A minha lista. Um drone que ele tá vendendo. Um vídeo... Nossa, aquele drone rendeu Pois numa é, venda rendeu agora. não venda, ou seja, né? Tá vendo? Que mais? O videogame também. Qual É que o coisas videogame? recentes. Eu compro, tá? O videogame eu compro. Tudo jogos, tudo coisa boa. Não é que compra e se arrepende. É compra, usufrui e fala, passou É isso. a fase. Passa pra adiante. Sentido. É desapego. Eu gostei de algo assim bem legal que eles fizeram aqui. Eu vi que vocês trouxeram uma transparência. Você a mesa não pode colocar. Como é que é viver essa vida tão transparente assim? Porque por mais que a gente queira trazer algo, eu vejo que vocês não existe algo que não saiba. É porque igual você falou agora que eu vejo do drone e tudo, mas é tudo transparente. Como é que é ser transparente? 2 planejadores, me conta. Realmente a transparência. Não me coloque nesse lugar de Organizador. Na verdade, eu acho que a transparência, eu acho que a gente sente... Quando a pessoa é transparente, eu acho que a gente sente mais verdade, né? Então, eu tenho isso comigo, assim, que acho que eu ensino muito na transparência. Eu ficar retendo muita coisa, assim, parece que não é de verdade, sabe? Se eu tenho um medo do que o outro... Eu não sei, eu não consigo. Eu, às vezes, até falo mais do que eu devo. De tanto que, assim, pra gente, a gente já convive com as pessoas já sabem do que a gente conquistou, não conquistou, deu certo, não deu certo, então, não sei. O que você responderia? Eu acho que faz parte da nossa essência, né? Lá atrás, quando a gente foi desenhar os valores do Poupinguista, foi algo que a gente decidiu. A gente fala, um dos valores é a transparência, né? Então, acho que como faz parte da essência, a essência se torna algo natural, né? É o que eu percebo. É o que eu percebo neles, assim, porque... Quanto ao spoiler pra vocês, a gente grava conteúdo com eles, rola briga, tá? É coisa 100%. Mas o que eu percebo de vocês, assim, é que vocês não têm medo do combate. Tipo assim, de entrar em combate. Não, a gente vai divergir agora. Vocês não têm esse medo. Tem esse momento, mas depois vocês se resolvem e tá tudo bem. Eu acho que a maioria dos casais não tem essa habilidade. E é o que eu percebo de vocês, dessa transparência, que vocês têm essa habilidade que não vai pro lado pessoal, aqui não é inimigo. A gente tá se apoiando. Muito pau já quebrou, né? Pra chegar nesse Eu não sei, mas acho que a gente sempre foi muito de conversar, sempre, assim, sempre foi pra ir pra... E não ir dormir Sempre sem não, conversar. eu não gostava de Mas eu acho que as coisas precisam ser resolvidas, né? Não podem estar um ponto final. Então, acho que a gente treinou muito o nosso casamento e viu que é isso, assim. Mas discordar. Quem é a última palavra? Porque todo mundo acaba discordando. Quem é a última palavra? Puxa. Quando discordam. É difícil, acho que falar que é um ou outro. Mas há uma área que um domina mais. Tipo, por exemplo, lá em casa a gente, quando se trata da decisão, todo assunto espiritual, Bruno é ele que conduz. Então, às vezes eu sinto alguma coisa diferente e tal, e eu compartilho, mas a decisão final é dele. E aí, quando a gente vai tomar uma decisão que é muito grande quando se trata da empresa, eu entro, ele me escuta, mas ele também discerne tudo e ele também toma a decisão, mesmo que às vezes ela seja contrária à minha, e ele vai. Agora, quando se trata de decisões nossas, assim, um sonho nosso, aí ele me deixa
conduzir mais, né, amor? Sim. Você discorda? Não, consigo eu pensar em concordo, outra. ainda mais porque eu vejo que ela tem essa habilidade, né? Habilidade de discernimento, habilidade de fazer conta, que é o que eu tenho apatia. Então, tem hora que eu falo, isso aí precisa de conta, deixa eu escutar mais e mesmo sem concordar, a gente vai confiando que ela tá no lugar certo. Agora, Yasmin, eu tô doida pra saber qual vai ser a resposta da segunda pergunta. Porque todos os casais eu gostaria de saber. Vou ficar de olho, vou ficar anotando. Eu nunca deixei de olhar o extrato bancário com medo do saldo. Eu nunca, jamais, nunca. Também não. Não? Ah, então tá tranquila. Nossa, olha aí. Nem como eu fiz. Porque é muito essa questão mesmo da transparência, da clareza, de enfrentar. Então de se vamos resolver. transitar um pouquinho, só um pouquinho mais de transparência, porque eu percebo que muitas pessoas deixam de falar a verdade porque tá escondendo alguma coisa, né? Sim, E essa proposta de ter essa transparência traz, inclusive, saúde, né? sim. A gente fala muito de saúde mental, como psicóloga, eu trabalho em saúde mental. Então, você percebe, Laís, que o fato de você ser transparente traz uma leveza, uma saúde para o relacionamento? Ah, total. Eu e o Bruno, a gente não tem meias palavras, né? É porque a gente até fala aqui no Poupa em Vista, né, de uma das técnicas que os planejadores usam, que eles falam da traição financeira, né? Sim. E aí a traição financeira é quando realmente eu preciso esconder algo ali no extrato. E eu e a Laís, a gente até brinca um com o outro, que aí a gente passa 3 dias, aí um já fica se coçando. Vou ter que te confessar aqui uma traição financeira. Que é antes de ir lá olhar o extrato ou esconder. Então, é coisinha besta que a gente pega e fala, nossa, fui ali na padaria e Sério? comprei um Não rola Snickers. sacola escondida? Já rolou muito nisso. Não rola. Não, quando ela gente. sai com a Alice, rola. Quando ela sai. A culpa é sua, Mentira, porque no dia que a gente saiu, eu chamei ele pra pegar as coisas no carro. Mentira. Não, mas já rolou, Laís, a sacola Muito. escondida. Já rolou, assim, um café à tarde com as amigas num lugar. Já rolou isso? Não, o café não tem nenhum problema, mas o vestuário, assim, que eu sabia que se ele me perguntasse assim, quanto que eu gastei, eu contar. Uma vez, ele me deu um presente de aniversário. Ele falou, amor, seu presente de aniversário é um endereço no Google Maps, só segue. Aí eu, ótimo, vou seguir. E aí, no dia do meu aniversário, eu sigo. Eu falei, não acredito, é na Flávia. Que delícia! Ai, que delícia. Esse é um voucher aí. E tem um voucher, você pode comprar o que você quiser. Mas ele não sabia o que era o que eu queria. Ele não tinha noção. E ele me ligou pra Flávia, falou, Flávia, olha, né, a Laís gosta muito do que você vende e tal, então eu queria que ela pode deixar, e quando ela terminar, você faz as contas, você me manda que eu vou pagar. Aí, beleza. Ele imaginou, que ele não tem noção nenhuma, que eu gastaria ali uns R$700, que é muito na cabeça dele. Já era bastante. Então, quando fechou, assim, a conta, ele assustou, assim. Então, é tipo isso, é esse tipo de susto que antes eu escondia. Tipo, ai, amor, quanto que você gastou? Uns R$1.000. Aí era 5 mil. Tipo, era muito, assim. Era um guarda-roupa toda compra. Toda, era um negócio terrível. Anos atrás, gente. Isso, nós estamos há quase 9 anos juntos. Em 5 anos atrás. Não, acho que mais, uns 6, 7 anos, amor. Bem não, isso é. Mas ainda bem que você se esbarrou com o DR. É. Com o Poupa em Vista e tudo isso aí. Sim, não, foi um pouquinho antes, assim. Acho que a obra do Senhor, quando se trata do Poupa em Vista, ela começou quando ele me direcionou pra gente ir embora de Brasília e pra Juiz de Fora. E aí, no momento, eu falei, poxa, eu não tenho mais a Flávia, velho. Não tenho, pra que eu vou manter o contato com ela? Foi em 2018. Pra que eu vou manter o contato com ela? Eu mandei, a gente morava numa cobertura e era linda a vista lá. E eu subi para essa cobertura e falei, eu preciso ligar pra Flávia, eu preciso contar pra ela que a nossa relação vai ter que encerrar. Era muito, muito nesse nível. E eu liguei e falei, Flávia, me manda todas as anotações, porque eu preciso honrar com os pagamentos. E ela, tranquila, Laís. E ela me mandou uma foto, assim, num caderno. Eu devia achar, uma hora eu vou compartilhar essa foto. Uma foto num caderno com várias compras. Compras do dia tal, compra do dia tal. Aquilo ali não tinha mais ou menos um mês que eu tinha pago e o saldo devedor era R$8.000. E naquele momento, eu tinha acabado de ir pra Juiz de Fora, ser promovida, e o meu salário era esse. Então, pra mim, com 24 anos, era algo assim, 26 anos, era algo assim, meu Deus, assim, R$8.000.
Tá pra comprar um Celta naquela época? Dava pra comprar o céu. Eu já tava morando muito bem, a qualidade de vida em Juiz de Fora era maravilhoso, a gente amava morar lá. E eu falei, caraca, Laís, que é isso? Tipo, é um mês do seu trabalho. E o trabalho lá era muito intenso, mentalmente. Então eu entendi que eu tava fazendo um esforço durante 30 dias. Em poucas horas eu tava. E aquele momento, foi aquele momento mesmo, assim, eu falei, basta, assim. Eu acho que Tinha muita etiqueta nas roupas? muita, né, amor? Eu doava, assim, ó, pra... Muita etiqueta? Muitas etiquetas, muitas, era muita roupa nova. E antes de eu ir pra Juiz de Fora, como eu não precisava levar tudo aquilo, né, o clima era diferente e tal, eu fiz um bazar com as amigas do trabalho da Uma Viva aqui em Brasília. Então, elas fizeram. Não conhecia nessa época. Não conhecia as minhas. Eu comprava roupa, gente, quando eu falo da etiqueta, é não usar. É dívida. A dívida, mais ainda. Esquenta, Yasmin. Esquenta, Então, esquenta. aí tem uma pergunta aqui, já pra aproveitar esse momento aí. Eu tô ansiosa pela resposta da Laís. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para um amigo ou familiar. Eu nunca. Eu também não. Eu nunca, na verdade. Verdade? Nunca. Eu nunca escondi compra do meu parceiro, então... Já. Eu nunca. Acho que nunca. Eu nunca gastei mais do que podia em um presente para impressionar alguém. Impressionar, gente, isso é uma boa palavra. É uma boa palavra. Vocês já me contam, quanto vocês já fizeram de dívida para impressionar? É impressionante. Até no primeiro encontro. Me contem, vocês já fizeram uma dívida para impressionar? Eu acho que é o que a gente falou sobre a transparência, né? Não, A mas tal da assim, essência. antes até, vocês nunca precisou que nunca a gente- usaram dinheiro para impressionar? Cara, essa pergunta, eu acho que tem algum, mas eu não tô lembrando. Eu Vocês não... não fizeram uma dívida, alugaram um carro, viajaram, Não. sem, nunca fizeram nada dessas coisas assim? Nunca fizeram isso que o mundo faz hoje? Caraca, não, até todas as... Não, verdade, agora eu tô lembrando. Todas as nossas decisões... É sempre infelizmente... assim, eu tenho tanto, tu tem tanto, e aí, vamos, né? E sempre... Ou se não tem, vamos fazer. Eu e o Bruno, a gente sempre Ou foi então, do fazer o assim, dinheiro. Sei lá, vou presentear alguém e eu vou comprar lá na Gucci. Vocês nunca fizeram nada assim, instagramável, assim? Sério? Seríssimo, Gente, olha vocês bem. precisam Tá vir pra precisando. cá. Viagem, Thaís. Viagens, É, levar a vocês nunca família, impressionaram? levar a família pra Gente, viajar. Ó, eu me eu senti acho no lugar que- de pessoas... Agora eu lembrei assim, mais ou menos a coisa mais Olha próxima aí, ó. foi uma vez que eu e a Laís viajou, e aí foi até uma direção da Neide, falou assim... A Neide falou assim pra Laís, tá na hora de você ser financeiramente responsável. Não, amor, eu também não corrompe a palavra. Ela falou assim, eu queria ver um dia que você vai ser responsável na sua vida. Laís, é muita responsabilidade, você é pesado. Mas eu queria ver um dia. Ela falou isso numa sessão. Aí a gente tava viajando. E eu quero ter Aí eu falei pra Laís, esse dia foi hoje, esse dia é hoje. Aí a Laís se soltou. Soltei em euro, Mas não era gente. presente, não era um presente pra alguém, não foi pra impressionar alguém. Mas por que não foi Fica agora? feio, gente. Deixa eu explicar. Algumas pessoas são muito responsáveis. Sim. E isso é uma verdade, ponto final. Sim. Se preocupa com o nome, fica muito preocupada quando paga uma conta. É muito preocupada. Preocupada ao ponto de fazer mais pelo outro do que para ela. Sim. E aí, nesse aspecto, eu apoio. Sim. Que você largue achei um pouquinho o outro e olhe pra você. A pessoa vai dizer assim, mas parece que eu vou ser irresponsável. Aí eu falei, eu preciso que você seja irresponsável. Porque quando você rompe isso e coloca o pé na irresponsabilidade, é quando, na verdade, você está investindo em você. Então, nós temos muitas pessoas que cuidam muito bem de casa, de marido, de filhos. E eu amo tudo isso e eu apoio que você continue cuidando. Mas não tem graça nenhuma cuidar de todo mundo e se deixar de lado. Então, nesse aspecto, foi que eu orientei a Laís. Eu seja mais irresponsável nesse aspecto. Tá bom? Por isso que eu comecei a explicar, senão vai fazer um recorte. Mas isso eu não até nem responderia como um Não foi um aspecto. presente, não foi pra impressionar, mas eu acho Todas que foi... as vezes, até amigos nossos que, por exemplo, ou colegas, ou pessoas importantes, assim, que você vê, assim, pessoas que têm uma condição melhor, todas as vezes que a gente foi presentear, a gente falou assim, vamos dar aquilo que é importante pra gente. Então, eu entendo que a pessoa, sei lá, uma vez a gente foi presentear um amigo, e aí a gente falou assim, eu falei, amor, vamos dar uma camisa assim, uma camisa assada. O Bruno falou, amor, você é a pessoa que mais olha para presentes que têm significado. Você tá uma camisa? Aí eu falei, é verdade, não tem nada a ver. Vamos dar uma Bíblia, que é algo importante pra gente. Às vezes a pessoa nunca teve contato com isso.
Então, acho que até nesse aspecto a gente sempre tenta passar a nossa essência. Sim. Porque seria sem graça dar a camisa, ele tem condições de comprar quantas ele quiser. Mas eu não lembro, nenhum momento. Olha, eu conheço um pouquinho esse casal, Yasmin, e eu sei que vocês têm o princípio da honra. Um princípio da honra acionado e, por que não, uma consideração. Sim. E parece que agradar no princípio da honra, que a gente fala de honra, a gente fala de agradar também. Sim. Mas não necessariamente gastar muito. Sim. Tem a ver com o valor, Sim. mas com o significado, entendeu? Sim. Então, assim, eu acredito que eles têm uma proposta de agradar, mas não necessariamente usar o recurso financeiro para agradar. Sim. Ficou claro isso? Estão de Sim. acordo? E eu tô lembrando agora de uma situação, assim, minha irmã, por exemplo, assim, eu lembro que quando a gente foi fazer nossa primeira viagem pra Europa, assim, logo a gente pensou nela. E aí eu falei, cara, a gente tem noção de quanto ela trabalhava comigo na época, e aí ela se programou a eu mandar o salário pra ela da empresa, o CNPJ da empresa pra ela, e ela mandava pra minha pessoa física pra poupar. Ela ficou basicamente quase 10 meses sem salário pra ir pra essa viagem. E ainda assim, quando a gente foi promover isso para ela, ou a gente promove para o meu sogro, para minha sogra, ou para alguém que é de muita importância, acho que é raro a gente, às vezes, contar para alguém que a gente fez aquilo pela pessoa. Assim, às vezes a pessoa mesmo fala assim, viajei com a Laís, minha irmã mesmo, a Laís que me ajudou. Mas, não sei, acho que não me recordo mesmo, assim, de verdade, não é... Não, legal, foi a resposta. Eu vejo que vocês invertem, assim, pelo que eu acompanho, vocês gostam muito de viajar. Como é que vocês planejam isso? Como é que é essas viagens que, aos meus olhos na internet, eu acho que é bem luxuoso. Olha isso! Aos meus olhos, eu acho que eles viajam muito, gente. Conta aí, como é que é essas pessoas que falam, é investimento? Como é que vocês olham essa questão? E é sempre vocês dois juntos, né? Sim. Me conta, como é que é? Conta, meu amor. Como é feito, gente, assim, pra gente saber como é que pode viajar tanto quanto... Eu penso, gente, de acordo comigo, eu acho que eles viajam muito. Então, Ai, meu amor. Não, eu acho que é aquilo que vocês perguntaram anteriormente, né? Eu jogo a responsabilidade pra Laís e falo, ó, planejar com você. Ela que fala, primeiro dia faz isso, segundo dia faz isso, vai gastar X. Aí chega lá, eu faço igual a esposa do Jonathan fala aqui. A gente estraga o planejamento do planejador e depois volta pra recuperar. A forma que eu planejo é assim, né? Ela é mais metódica, mais detalhista, já pensa no momento certo de comprar passagem, no momento certo, no local que vai economizar, que tem um custo-benefício melhor. Então, realmente, ela tem esse olhar muito estratégico. Eu fico na parte de tô em oração, vai dar tudo certo. Passa raiva. Deus proverá. Deus proverá. Eu não quero saber em quantas vezes, como é que o Rafa fala? Não quero saber como vai pagar, eu quero saber em quantas vezes parcela. Você viu que caso rico? Não, demais. Nossa, o meu papel aqui, gente, é colocar fogo no parquinho, né, gente? Tá tudo muito bonitinho. É o seguinte. Eita. O Bruno comentou que os dois eram, né, gastadores. E hoje vocês têm um perfil diferente de finanças. Hoje a Laís é super organizada. E aí eu queria entender como que vocês chegaram nesse ponto de você se tornar organizada e como que você lida com isso atualmente, porque o Bruno não tem esse perfil, né? Sim. E aí você conta pra gente a história do shampoo. Tá. E a da pizza também. Da pizza também, a da pizza Legal. é boa. Vou começar pela da pizza, gente. Que ela já resume muito, assim, o que eu vivo no meu casamento financeiramente. Mas primeiro conta como que você se tornou essa pessoa. Eu não vou conseguir conectar, não vou esquecer de responder, não. Nós estávamos na Academia das Nações, fazendo uma escola que tem na nossa igreja, né, de formação. E aí chegava na segunda-feira à noite, ele e um amigo nosso tinha uma mania que tem um local, um restaurante que a gente gosta de ir para tomar decisões importantes. O restaurante. Não é o restaurante, gente, é uma pizzaria. Normal. Pizza de Brasil. E aí a gente sempre vai para lá quando a gente quer tomar decisões, olha, vamos viajar, ou vamos, sei lá, abrir um negócio. A gente sempre vai para essa pizzaria. Isso aí é profético. Profética, a gente chama. Eu preciso ir pra lá. E aí nesse dia, ele tava muito afim de ir, o amigo mandou, vamos comer uma calaglio, que é o nome da pizza. Vamos comer uma calaglio? Aí eu olhei pro celular, era um grupo de nós 4, eu olhei pro celular, eu falei, nós não vamos. Tá fora do orçamento. Tá fora a gente não pode ir, amor. E aí, ele pegou e fez um bico. Ele fez isso aqui, ó. Pizza fora do orçamento, Laís. Calma, Nice, calma aí. Me ajuda nisso.
Aí ele foi, abriu, eu tenho até hoje, gente, eu tenho muitas provas. Ele abriu o caderninho dele, da Academia das Nações. Na última página ele desenhou uma pizza. Eu tava desejando. E ele começou a desenhar um monte de corações. Abacuque 2:2, não. Abacuque 3:2. Escrever na minha visão. E ele começou a desenhar um monte de Olha. corações. E eu olhando pra... E ele achando que, tipo assim, que ia me convencer. Eu falei, amor, eu do lado, falei, presta atenção, não, eu não vai, tipo, não tem conversa. Essa pizza não vai me convencer de que a gente... Não, nós não vamos. Ele, como é que eu explico pra ele que a gente não vai? Eu falei, simplesmente você fala, nós não vamos. Beleza. Ele fechou, tá até hoje desenhado nesse caderninho lá em casa. Saímos. E no que nós saímos, ele falou, vamos comer um calagre? Aí ele, vou não. Aí ele, oxe, por quê? Aí ele, tipo, falando pro amigo dele, tipo, a Laís que não tá deixando. Aí eu falei, nós não vamos, não vai dar. Aí ele fez o bico assim, tanto é que o amigo rachou de... Se você tá fazendo o bico, por que você não vai comer a pizza? E ele ficou bravo. Isso é a apresentação da nossa vida financeira, porque o Bruno, ele... Mas foi ou não comer a pizza? Não, Fora do orçamento, Não não pode. pode. mas não é nesse nível, não. Aí o que acontece? Quando a gente... Mas depois comer uma pizza. Não, ô Nice, é esse era uma nível. outra realidade. Já tava É esse transbordando o copo? Não, era uma outra realidade Não, eu sei, financeira. eu pensei, lá transbordando o copo. E já me pergunta uma pizza. É tipo como se fosse um bomba. Não é. Depende do momento em que você tá vivendo. E a gente tava com todo o foco, toda a priorização, não. O Bruno, na nossa comunicação financeira, ele traz essa emoção de tipo, cara, é muito importante pra mim. Comemorar. Ai, eu vou doer, assim, Como sim. foi não ter Não pizza? comer a pizza. Foi decepcionante. Amigo, você desenhou. É. Foi profético. Fiz tudo que dava. Como é que toca o coração dela? Não toca. Tem hora que vira pedra. Como é que Não. toca, amigos, o coração? Não, você sabe, amigo. Laís, você trouxe um assunto, uma pontinha da linha que nos interessa. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Pizzaria profética é um lugar, é um momento para decisões. Eu ouvi. Eu só isso quero é tempo, ser amado. Isso né? é tempo de qualidade? Essa é a linguagem do amor de quem? Me explica. Do Bruno. Sério? Sim. Que coisa bacana. Só precisa. Bem, hoje a gente transitou nesse processo de organização financeira, primeiro pelo trabalho, e eu aprendi o quanto que eu vi muitas pessoas da minha idade realizando coisas, clientes meus, que eu falava, velho, o que é isso? Tipo, o que a pessoa fez para ter tanto dinheiro guardado ou realizar tantas coisas? E eu olhava a galera da minha idade, eu atendendo, organizava as finanças e via, sei lá, um fisioterapeuta que na época, bem no início, assim, ganhava R$10.000. Eu ainda começando o trabalho de planejamento financeiro, ainda estava ali ganhando meus R$3.000. Eu falava, velho, quando é que eu vou conseguir acessar isso? Então, na minha cabeça, a organização e aquilo que eu ensinava potencializava a receita. Então, se eu continuasse nessa jornada, eu também acessaria aquilo. Então, eu falei, eu vou cumprir com isso, eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos, mas não precisa ser agora. Eu não tenho necessidade, eu sou super feliz com a minha casa, com o carro, eu consigo viajar, tá ótimo, tá tudo tão bom. Só que aí, com o tempo, né, eu fui entendendo que pro Bruno, a linha de comunicação dele, nem linguagem de amor, mas a linha de comunicação dele com o dinheiro é por experiências, é de liberdade, né, vida? Ele não gosta do não, tipo, não posso. Mas ao longo do tempo eu fui dando muitos nãos e eu fui vendo que a gente estava gerando uns atritos de que, não pode. Não pode por quê? Mas no final dava jeito. Tipo, você disse que não pode, disse que não ia dar, mas agora a gente tá conseguindo honrar com tudo, tem dinheiro aplicado, sobrando, como assim? Então parecia que a minha fala não era assim, consoante com aquilo que acontecia. Então eu não tinha tanta autoridade como voz pra ele, porque a gente resolvia. E a frase dele sempre era assim, tipo assim, cara, no final dá tudo certo. Bruno, isso que eu ia perguntar. Você é uma pessoa que honra a Laís, que eu percebo, e a palavra dela, porque ela é especialista nessa área, gente. Então, essa questão que o Bruno traz, essa honra, né, de confiar a ela, porque ela é especialista. Então, quem é especialista, a gente não mexe. Por exemplo, uma pizza, e ela não deixou, porque ela tinha uma visão aonde ela queria chegar. Como foi para você? Como é para você quando muitas vezes as pessoas no mundo confundem que a mulher não pode? Quando a gente vê na Bíblia, as mulheres
né? Sendo multiplicadoras, as mulheres financiando obras, assim como Jesus traz lá 4 mulheres que financiavam o ministério dele, como traz a mulher de Provérbios 31, a mulher também, que ela é como um navio mercante que vai a longe e traz para sua casa. Então, como é ser esse homem forte que suporta a decisão dela? Eu acho que a gente sempre colocou uma cultura no nosso relacionamento de concordância, né? Sim. Então, a partir do momento que um tem uma convicção muito forte, o outro às vezes tem que acertar. Então, trazendo aí a analogia da pizza, a situação real que aconteceu, realmente eu queria muito, mas ela também entendeu que não era o momento e mesmo chateado tinha que ceder, porque a gente não ia gerar uma discussão, gerar uma briga por... Então não houve discussão, não houve birra, você chegou em casa tranquilo, ela preparou alguma coisa assim para Não, aí dorme com fome. Você nem lembra disso? Não, mas tá vendo? na Eu dúvida... quero saber o que aconteceu. Não teve a pizza, o que ela trouxe? Porque assim... tem que ter um equilíbrio, na né? educação infantil, eu falo assim, as pessoas falam, isso você pode, né? Sempre fala, não fala não, isso você pode. O que você, nesse dia, no lugar da pizza? O que pôde no lugar da pizza? Ele não vai lembrar. O que foi, Laís, que você Eu entregou também no lugar não. da pizza? Mas é porque, Laís, o trauma dele foi muito forte. Não sei. Não, o trauma, ele sabe muito bem, porque eu preciso aprender nessas situações a mostrar pra ele que esse não trouxe esse sim. Sim. Porque eu me lembro que durante toda essa jornada, e aí várias experiências que a gente teve ao longo da vida, e pensando assim, cara, olha a nossa idade, olha o que a gente acessou, olha quantos casais ainda não acessaram, e quando a gente começava a pensar na nossa história de vida, a gente falava, velho, vale a pena alguns não. Me conta, valeu a pena abrir mão da pizza hoje? Sempre vale. Sério? Tá Você gravado, abriria... viu? Você hoje abriria novamente? Abrir. Abriria. Uau, olha aí, amiga, deu Mas resultado. tem a história do shampoo, que já é uma resolução um pouco diferente, não é? É a história do shampoo. Que é a redução dos custos. E aí ela trazia um ponto e você sempre acusava o shampoo, gente. Na verdade, eu sempre gostei de coisas pra cabelo. Não sei porquê. Eu nem sei de onde isso veio, mas eu sempre gostei. Então, eu sempre gastei caro, vamos dizer assim, comparado à normalidade, né? A gente brinca, eu converso com as minhas amigas, Laís, isso aqui aguenta Dove. Então, ela comentando, né? Eu falo, cara, eu não uso, não, desculpa, assim, outras coisas eu não me importo, mas isso eu gosto. E aí era, sei lá, R$300, R$400. E aí sempre que havia alguma divergência, ele falava, mas o seu shampoo pode. Ah, por isso que rolou o quê? Jogar na cara. Mas aí... Com bilhetinho! Pegou, né? E aí... Ela E- pega rápido. Só que agora ele tá lavando o cabelo dele com isso, ele viu que é bom, aí ele comprou e usa com moderação, mas pra ele usar também, com certeza, não é só olhando pra mim, não. Mas aconteceu, assim, no meio do caminho, assim, dele trazer essa mensagem de que, puxa, mas o shampoo pode, e realmente, Aquela Laís tem um problema com as minhas tecnologias. que elas são Assinaturas. caras, né, gente? Ah, assinatura. Ah, você tem assinatura disso, daquilo. Não daquilo, usa. daquilo. Pra quê, né? É pra ter à disposição o Netflix pra clicar e tá lá? Pra quê? Não tem necessidade. Tem coisas que Todo são... mundo gosta. Cada um tem o seu desgosto. É verdade, verdade. Uma assinatura de... Olha isso, de ler o PDF e ele escutar o PDF pra ele não precisar ler o PDF da faculdade. Parece Agora, relevante. é legal isso que R$500. você- Olha, isso é legal. Não, Parece- é relevante. Não parece mais relevante. É verdade. Me conta então sobre isso. Quando eu também tenho assinaturas. Obrigado. Também tem algumas coisas que eu tenho lá em casa é o André, entendeu? Você gastou isso que eu nem sei. Então, assim, resumindo, como é que é essas assinaturas? Me conta. Você falou algo que é verdade, que eu realmente não uso. Sim. Eu não uso. Então, assim, quanto é que não fica no... Acho que é por isso que eles viajam mais do que eu. Eu já entendi por que eu não tô viajando. É um assinando e o Eu outro tenho que cancelando. fazer um curso com a Laís, gente. Na verdade, eu sou daquela que não é do... Ele brinca, tem uma frase lá em casa que ele fala assim, tá economizando pra quê? Tá economizando até isso, porque eu sou daquela que eu De compro... economizar. Eu compro o que é necessário. Tipo, pra mim não tem necessidade de, às vezes, sei lá, vou no supermercado, aí atacadão, preciso comprar 10 sabonetes. Ah, só porque é promoção? Não, gente. Eu uso 3 no mês. Eu posso usar no máximo, comprar no máximo 6 e tá ótimo. E olhe lá. Não
não tem necessidade. Eu aprendi que dinheiro fica estocado na Tá mais despensa. barato, se eu não concordo, me ajuda. Eu vejo lá assim, 30 centavos mais barato o sabonete. Aí eu compro o pacote. Não, e detalhe, você falou algo, é pra comprar 3, eu compro o pacote. Gente, eu tô tendo uma aula hoje. Tá vendo? Quer dizer que eu não posso atacar, não comprar o atalho. Já, Miss. olha, esse nome é... Pois é, você mencionou sobre. É só uma pizza. E a gente tem até alguns memes, né, que falam que se passar o cartão, R$29,99, R$39,99, depois é um absurdo. Sim. Na sua prática, você percebe muita gente negociando com essas pequenas coisas? Total. Conta pra gente, conta porque eu sei que você quer saber. Não, total. Gente, é cada justificativa que eu ouço, assim, nos atendimentos, que eu tento buscar racionalidade, que eu falo assim, você tem certeza do que você tá falando? Você tá ouvindo o que você tá falando? Quando você me diz isso, que tá gastando com isso e aquilo. Não é possível que você tenha consciência de que você gasta. E as pessoas trazem absurdos pra justificar que elas querem aquilo a qualquer... Me conta um absurdo pra ver se eu tô nesse pacote. Eu tenho um exemplo de um cliente que ele gosta muito de bonecos, né? Assim, da Marvel, né? Da DC e tudo. E ele falava assim pra mim, Laís, olha, durante a minha infância, eu nunca tive isso. E aí, cara, hoje eu trabalho, não pretendo ter filhos. Sou eu, minha esposa, nossos cachorros. Não pretendo ter filhos. Cara, eu ganho X. Por que eu não posso tirar Y do meu orçamento pra isso, pra me satisfazer? Eu falei, por que então você deixa seus bonecos numa caixa? Ainda deixa numa caixa, Luiz. Porque não tem mais onde colocar. Mas aí essa justificativa, ela fica ali para diversas coisas. Se eu pegar essa mesma coisa, eu vou falar, é a viagem, eu preciso de descanso. A gente estava tendo uma discussão essa semana. Sim. O que é descanso para você? Às vezes descanso não é necessariamente uma viagem. Descanso é um silêncio, descanso... Você não se conhece ao ponto de você ficar suprindo as suas necessidades com diversas coisas. Quando você olhar para o seu orçamento, você só tomou decisões para os outros, não para você, entendeu? Isso, se a gente for fazer essa análise do detalhe, você não tem noção quanto que a gente passa a fazer escolhas melhores, escolhas nossas. Por isso, quando vocês perguntaram assim, se a gente já tomou alguma decisão, cara, é um acordo que nós temos. Nós não tomamos decisão por influência social. É legal isso que ela está trazendo, que no DR que a gente traz um exercício muito legal que a gente chama de inventário das necessidades, né? É Incrível. uma metodologia que a gente desenvolveu, Sim. que a gente começa a cruzar aquilo que você enxerga que você tem como valor, que você tem como essência, e se isso está transmitindo naquilo que você investe seus recursos financeiros. Então, eu falo que eu gosto muito de educação, mas eu não estou estudando, não invisto em nenhum curso, Sim. não vou em nenhuma palestra. Então, realmente, isso é um valor meu. E aí, quando a gente cruza e a pessoa passa a se conhecer, ela começa a investir o dinheiro de forma inteligente. Agora eu vi que é interessante, né, doutora? Que é mais a área dela. Que a Laís está trazendo algo que eu vejo, por isso que ela gosta muito da psicologia, gente. Estudo da Laís quer dizer que vai envolver o emocional. Que ela trouxe esse caso que tem a ver com a infância, né? Sim. A senhora poderia Exatamente. fazer Isso isso. que- Tá, Laís, essa parte Não, aí. obrigada pela doutora, mas eu sou especialista em casais, viu? E terapia cognitiva também. Eu gosto muito de tudo isso que o casal traz, porque revela a possibilidade que os casais têm de uma relação leve, tranquila, equilibrada, que é tão é visto como uma utopia nos dias de hoje. Porque as pessoas, elas vivem com tantas crenças que minha vida é exatamente como está e vai ser assim, que elas não se permitem a ouvir, a desconstruir algumas ideias. E eu acredito que o DR tem muito essa proposta, não é, Bruno? De desconstruir, de trazer consciência para o seu comportamento. Não é não gastar, é gastar certo. Na verdade, é porque, se eu fosse resumir, assim, em poucas palavras, assim, o porquê dos problemas financeiros é que você toma decisões que não são suas. São emocionais da infância? E você dos acredita? outros, a boa parte, sem saber, Externo, isso. sem saber o motivo, ou porque outra pessoa te influenciou a fazer aquilo. Por que todo mundo diz que você tem que tirar férias e viajar? Da onde que veio isso? Perfeito. Sim. Você precisa saber o que é descanso, renovo, recarregar pra você. E não é viagem. Às vezes viagem, dependendo do estilo de viagem, você mais cansa do que você descansa, entende? Então, eu acho que existem padrões hoje de decisões que a gente toma e as pessoas vão assim, na manada. E aí, quando você vai contra isso, você é estranha. Sim. Porque já diversas vezes a gente fez viagem e aí amigos foram fazer um passeio, a gente não vai. Não é importante pra gente. Tipo assim, só porque todo mundo vai,
não quer fazer esse passeio. E vocês são bem resolvidos quanto a isso. Muito. E a gente se alinha muito. Então, vamos ficar, podem ir, nós vamos A ficar no gente tem que café. segurar as pontas um do outro, né? Pra que a gente esteja alinhado naquela decisão. Mesmo viajando em grupo, gente, isso é muito interessante, porque eu já tive várias confusões com grupos. Por isso eu tô abrindo meu coração. Parece que você Nisso, viaja bastante também nisso. Nisso, e vamos pra tal lugar. Gente, eu não quero ir hoje, eu quero ficar. Então você fica tranquilo, mesmo viajando em grupo, você não querendo fazer aquele passeio, você fica leve. Na verdade, no momento que você é estranha, gera desconforto. Isso não pode dizer assim que naturalmente Simples, né? que é simples, mas gera um desconforto. Mas se você sustenta, sabendo que realmente vai ser melhor para você, e depois você vivencia aquela experiência, seja de ter ficado no hotel, como a gente fez uma vez, de ter ido num café e experimentado, buscado os carimbos que a gente, cara, viveu uma experiência, eu e Bruno, tá ótimo. Então, acho que primeiro você precisa parar um momento e falar, cara, o que hoje, quando eu tô na minha rotina, é bom para mim? Quando eu sei disso, todo o restante ele perde, tipo assim, você sabe dizer o sim e o não no momento certo. E aí seu orçamento vai começando a criar um alinhamento, você se satisfaz com as suas finanças, que você fala... Eu tava esses dias, anteontem, falando com Deus, assim, à noite, e eu falava, Deus, tá tudo tão bom, sabe, assim, tá tudo tão direitinho, assim, qual é o próximo, né? Eu sou uma mulher que eu preciso ver lá na frente o que eu vou acessar para me movimentar. Qual é o próximo passo? O que eu preciso... Se tudo aquilo que Deus me entrega, se alguém tá me propondo diferente, para mim é muito prático, gente. Assim, é muito prático eu dizer assim, não vai rolar. Mesmo com pessoas importantes. E eu e o Bruno, eu e o Bruno mais ainda, tá? Vocês acham que sou eu? Bruno, pra você é fácil dizer não? Nossa, o Bruno é o não da pessoa. É porque, gente, o rosto dele... Olha, foca nele, gente. Vê se não parece um querubim, um anjo. Olha como ele engana. É por isso eu perguntando, quem olha não acredita que dá. Olha, você diz não. Tranquila. O Bruno tem muita facilidade de dizer não. Ele é extremamente duro, mas ele é extremamente de verdade. Você nunca vai ver Você o Bruno. reconhece isso, Bruno? O Bruno, você nunca vai ver ele falando qualquer mentira, qualquer coisa que desvia do que ele acredita. Nunca, absolutamente. Se alguém falar assim, vamos, sei lá, para um carnaval na Sapucaí. Aí é um negócio, um baita negócio. E ele vai falar, meu amigo, eu sinto muito, eu vou perder o negócio, porque eu não vou. Não combina comigo. É assim, na lata da pessoa, eu chego e fico desconcertada. Não, a gente vai pensar. Não. Nossa, Que então, essa imagem. exatamente. Você quer acesso aos lugares, aí depois você decide qual lugar. Ai, dá mesmo, Yasmin, você sofre com ele, não sou? Total, por isso que eu tô concordando com a Laís. Eu já experimentei essa skin dele, esse negócio, né? Mas estou assim impactada. Não, quem que fica, né? Mas, gente, esse assunto tá tão gostoso, né? A Laís, pô, seja minha mentora, cara. Tá tão gostoso esse assunto, mas a gente tem que encerrar uma hora, né, gente? Mas antes de encerrar, gostaria que vocês deixassem um conselho, tanto para as pessoas que não são casadas, porque eu acredito que também o que vocês trouxeram é pertinente, mas também para casais que estão iniciando essa jornada na vida financeira. O que vocês dariam de conselho hoje? Eu sempre avalio isso, né? Que os locais onde eu e a Laís a gente foi inserido, sempre a gente era os mais novos das turmas, né? Geralmente a gente sempre estava se antecipando. Então eu acho que o melhor conselho mesmo que posso deixar é de você se antecipar, né? E é o que a gente escuta muito no ambiente que a gente é inserido, que quem se antecipa governa, né? E acho que para os casais mesmo, assim, eu acho que é importante você abrir seu coração para o outro. Não ter medo. Eu sei que às vezes a gente fica com receio de compartilhar aquilo que a gente sente, como a gente lida com o dinheiro, o que é importante pra gente, mas não é óbvio pro outro. Às vezes não é óbvio pro outro que você, sei lá, se eu gosto do shampoo e eu falar pro Bruno, amor, cara, eu tenho um sério problema com o meu cabelo. Com o meu cabelo. Eu, Laís, com o meu cabelo. Quando eu faço isso, eu me sinto mais bonita. Então, por isso que eu gasto o valor do shampoo, beleza? E ele falar, ok. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de abrir, assim, sabe, tudo. Aí fala, não, vai quebrar o pau, a gente vai acabar discutindo, vai haver um problema. Então, por isso, eu não vou falar pro outro. Aí, na verdade, você está construindo uma fortaleza, um outro problema de não ter comunicação financeira. Então, eu e o Bruno sempre tivemos assim, o Bruno sempre me deu essa liberdade. Por que você está sentindo isso? Por que você está querendo gastar com isso? Por que você está querendo investir com isso? E aí ele,
fuça até eu conseguir centralizar e falar, ai, porque eu tenho um problema com o meu cabelo. Lá você consegue dar um curso com essa forma e essa fala? Porque eu ia falar assim, o dinheiro é meu, o cabelo, porque a forma que você traz não é uma forma leve, né? Ele tá falando do shampoo, então eu tô vendo que ela tá falando o que eu quero, mas de uma forma mais suave. Mas a Laís consegue esse curso. Ela tem que dar esse curso. Existe. De como falar, né? E tem até data. De como falar do mimo, né? O mimo. Porque eu falo assim, você tá querendo se meter no meu shampoo? Shampoo é meu, eu trabalho, eu compro, porque eu escuto tanto sobre isso. De você trouxe uma fala tão leve. É porque, na verdade, eu gosto de saber o motivo porque eu quero aquilo. Por que eu na verdade, é porque Você a minha pode explicar, né? Não, a minha essência é conhecimento. Tipo, tudo que eu puder saber. Então, enquanto ele fuça, por que você quer? Por que tem que ser esse shampoo? Olha, amor, vi no grupo de promoção esse shampoo. Vê se não presta, não. É igual o café. Ele fica agora falando, nossa, você não gosta mais de nenhum café. Agora só aprendeu a tomar café bom, não quer mais nenhum café. Cara, é um momento, quando eu tomo café, eu não tô pensando em nada. Eu só tô tomando café. É terapêutico. Então, como eu sei disso, eu consigo hoje, eu tenho liberdade no meu casamento, O liberdade. autoconhecimento de saber o que E também, meu amor, pela liberdade que a gente tem, tipo assim, às vezes é um esposo, sei lá, escroto que não quer nem ouvir a mulher falar assim, olha, eu não gosto do meu cabelo. E aí, quando eu compro um shampoo, que eu escovo, que eu olho e falo, cara, tá legal, aí o cara, tipo, tô nem aí pra o que não vai gastar com esse shampoo. Então, tem o outro lado também, que às vezes não recebe tão bem. E o Bruno sempre... Se for esse cara, ele pode vir no dinheiro e relação. Pode. Ele tá super convidado. Na verdade, é esse cara que tem que estar aqui. Esse evento você traz, a mulher sabe dificular, então ela sabe convidar também, trazer de forma É empregada. isso que eu vi que, assim, que eu achei mais importante, que eu gostei, é que é tudo dialogado, tem uma conversa entre eles, então existe um sim da forma que as coisas são expostas, né? Sim. Que legal. Então ele não deixa que você, ela investiu nas roupas e também comprou o shampoo da Kelly, o kit. Você olha lá, está lá no Instagram com um bilhete. Então, gente, é o seu valor, Kelly. Então, assim, eu tô muito feliz que tudo é a forma, né, que se coloca. Perfeito. Não é que não pode, né? Que coisa leve. E o poder da conexão do casal. Como isso ficou claro pra mim? Eu tiraria dessa conversa aqui conexão. O poder da conexão. Como ela é poderosa. Também tiraria essa questão de que você consegue ser diferente também. Perfeito. Né? O seu passado não te define. Você pode sim se tornar uma pessoa organizada como a Laís, mas você também pode continuar no seu perfil, como o do Bruno, Isso. e só evoluir nisso, e tá tudo Perfeito. bem, né? Então, eu gosto desse respeito que vocês têm. Então, realmente foi uma conversa muito enriquecedora. Me sinto assim, gente, privilegiada. Tá chegando no final. No final, gente, mas olha, que episódio. A gente não poderia começar de Adorei. forma melhor do que esse episódio. Claro que eles renderiam mais umas 4 horas de conversa, mas a gente tem que encerrar por aqui. Eu quero agradecer por vocês terem sido tão abertos, assim, e trazer tantas coisas que, com certeza, ajudaram. Enriqueceram. Contribuiu aqui, sim, quem tá assistindo. Nice, você também, que você conseguia trazer... Você tem essa transparência de se colocar, né, nesse papel de eu sou essa pessoa, Laís me ajuda, né? Sim. E... Obrigada. Obrigada, gente. Eu tô triste. Gente, sério, muito obrigada mesmo. Eu tive um curso hoje, gente. Gratuito. Assim, ainda de como falar. Agora eu vou conseguir mais coisas. Eu vou conseguir mais coisas. Essa proposta do Pouco em Vista e do podcast do Pouco em Vista. Pra ensinar e entregar, A gente. gente aqui desse lado também tem muito a agradecer, né? De ter pessoas como vocês, Yasmin, a próxima comunicadora do século. Já virou podcast profético. A Alice, essa mentora, né, da Laís, que dá muita direção. Sim. A Neide sempre com esse controle emocional, sempre ajudando. Então, Obrigada. existe uma estrutura por trás, né? E vocês são essa estrutura pra gente. Amamos você. Aproveitando, gente, essa atmosfera maravilhosa, você pode ter acesso a isso vindo nos cursos. É verdade. Ou realmente contratando de forma individual e se inscrevendo aqui no canal para receber muito mais conteúdos como esse. Seguir no Instagram, gente. Perfeito. Olha, gente, tô aqui, amiga. Isso é um milagre. O André deve estar assim, gente, isso é um milagre. Então, assim, Você olha, foi gente, esticada se hoje. eles conseguiram fazer com a Alice, eu quero dizer que não existe nada impossível. Beijo. E até o próximo episódio. Até. Gente, tchau.